Senhor possa usar a vida da tua filha nessa noite para falar conosco, continuar falando. Eu sei que o Senhor tem mais. Então, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor colocou dentro dela possa ser transbordado neste lugar. Em nome de Jesus, continua operando, Pai, com teu Espírito, com cura, libertação e, acima de tudo, Pai, restaurando o altar dentro do coração de cada filha aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Rei? Aplauda com mais vigor. Oh, reboliço santo de Deus. Ainda não acabou. Diga para a pessoa que tem lado. Não terminou, não terminou. Ai, Jesus é lindo demais. Amém? Eu sempre falo que eu sou apaixonada por Ele. Extremamente apaixonada. Porque eu descobri, e eu quero declarar sobre você também, eu sei que você também descobriu isso, que Jesus não nos chamou só para nossa casa, só para os nossos maridos. Ele não me chamou só para os filhos, para minha mãe, meu pai, minha parentela, para a vida profissional. O Senhor nos chamou, mulheres, para coisas celestiais, para coisas sobrenaturais. Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Diga amém. E quem recebe, aplaude a Ele. Glória a Jesus. Que alegria, que alegria. Eu me sinto verdadeiramente em casa. Eu sei que é casa do Senhor, mas eu me sinto em casa aqui com vocês, né? Pastora Aline, pastor Ricardo. Eu estava falando hoje para a bispa Adriana. Falei, Adri, a gente dormiu junto, ficamos juntos no quarto. Eu falei, Adri, todas as vezes que a gente viaja juntos, né? Que sempre as agendas, né, Beatriz, pastora Bia também, é uma alegria. E aí eu fiquei pensando como o Senhor faz. Aí estando com a pastora Helena, minha amiga, a bispa, a pastora Bia, a pastora Bia. Quantas vezes nós já estivemos juntas em eventos aí? Não é? O que Deus faz? É incrível. E Ele faz isso, essas conexões do Espírito Santo. E eu louvo o Senhor. E hoje conheci mais pessoas lindas aí, maravilhosas, né? As irmãs da igreja da pastora Lalau também, que sempre estamos juntos. Então Deus é bom. Amém? Mas antes de tudo, eu quero começar honrando tudo que Deus já ministrou aqui para nós. Eu quero honrar o Senhor por tudo que Ele ministrou desde ontem à noite. Da palavra dos números de Neemias, né? Cada ministra de Deus aqui nesse altar, trazendo a essência, carregando ali o que Deus colocou no coração, né? E liberou sobre nós. Então eu honro o Senhor por isso. Irmãs, eu quero dizer uma coisa, que quando Deus reúne mulheres com propósito, o que Ele faz? Ele não apenas entrega a palavra, mas Ele inaugura ciclos novos. Deus está inaugurando ciclos novos nas nossas vidas. Eu recebi. Sabe, o Senhor falou para mim, pastora Aline, que esta imersão, ela significa tempo de decisão. Ela significa alinhamento, despertar e restauração. Você não é mais a mesma, não vai voltar mais a mesma. Não vamos voltar as mesmas. Deus marcou esse encontro, esse momento comigo, com você, com o amado Espírito Santo. E o Senhor dizia para mim ontem à noite, no início, esse evento, esta imersão é simplesmente um divisor de águas nas nossas vidas. Aplauda mais uma vez aí. Ele é lindo, mas eu quero pedir que você abra o seu coração, porque tem mais. Tem mais, não acabou. O tema da palavra: mulheres forjadas, vestidas de sabedoria e treinadas para a estratégia. Ai, irmãs, quando eu comecei a estudar o tema para fazer a ministração, e o Senhor falava muito comigo sobre sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 2, a palavra do Senhor diz que a sabedoria, ela grita nas ruas, nas praças. Ela grita dizendo: ei, me encontrem, olha aqui. Como Deus ama uma mulher vestida de sabedoria.
como Deus nos quer debaixo dessa sabedoria, esse entendimento, amém? E eu vou dar a dica para vocês que eu faço sempre comigo mesma. Eu declaro e profetizo, como a pastora Lalau falou aqui, eu profetizo Isaías capítulo 11, versículo 2, sobre a minha vida, constantemente. E o que diz Isaías capítulo 11, versículo 2? Vamos ver o que diz. Os 7 Espíritos do Senhor. Eu profetizo, eu ponho a mão sobre a minha cabeça e eu digo: Senhor, eu profetizo sobre mim espírito de fortaleza, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de entendimento. E eu começo a profetizar os 7 Espíritos e espírito do temor do Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Então, mulheres forjadas, quando Deus nos veste de sabedoria para a guerra, Deus não nos forja apenas para suportarmos guerra, Ele nos forma para sabermos como lutar. Ele nos forja. Deus não está levantando apenas mulheres fortes aqui, Ele está levantando mulheres sábias, discernidoras, estrategistas, mulheres que sabem o quê? Discernir o vil do precioso. Olha isso, a palavra do Senhor diz isso. E Ele foi me dando. E agora eu não podia deixar de trazer um olhar psicológico, né, pastora Gi? Minha colega ali, psicóloga. Não podia deixar. Sofrimento pode produzir resistência. Olha só. Decepções podem produzir maturidade. Traumas podem nos ensinar algumas coisas, amém? E experiências podem nos tornar mais cautelosas. Mas o que o Espírito Santo está liberando sobre nós aqui, não é a dor que deve ser a minha principal formadora, e sim Deus. Não é a dor que precisa ser, que deve ser a principal formadora sua. Porque existe uma grande diferença entre uma mulher que fica forte porque sofreu. Olha só. Uma mulher que fica forte porque sofreu, o que pode acontecer? Ela pode continuar reagindo pela ferida. Porque ela foi forte, ela precisou ser forte. Sim, é verdade isso. E nos momentos dos confrontos da vida delas, das tristezas, ela precisou ser forte. Mas o que o Senhor está nos ministrando, existe uma mulher que fica forte porque sofreu, mas ela continua reagindo pela ferida. E existe uma mulher que passou pela dor, mas foi tratada por Deus e aprendeu a responder com sabedoria. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! E ali então o Senhor dizia: vestidas de sabedoria. O que tem forjado você? O que tem te forjado? Pensa aí. Nós usamos muito essa palavra e ela é verídica, né? Olha, eu sou forte porque eu passei por muita coisa. Realmente é isso. Tem verdade nisso. Eu sou forte porque passei. Mas talvez, queridos, o quê? Algumas de nós fomos forjadas pela rejeição. Algumas de nós foram forjadas pelas perdas. Algumas de nós fomos forjadas por um casamento difícil, como já foi falado aqui. Bem, queridos. Outras por uma infância que não foi aquilo que deveriam ter vivido, uma infância marcada, né, por dores, por sofrimentos. Algumas mulheres aqui foram forjadas por lágrimas que ninguém viu você chorar, somente você. Lágrimas que você chorou diante de Deus. Então a dor, ela pode realmente nos ensinar? Pode sim. Mas o que o Espírito Santo está dizendo, você não foi chamada para ser forjada somente pela tua dor. Você não foi chamada somente para isso. Existe essa diferença da mulher que ficou forte porque sofreu, e da mulher que ficou forte porque foi formada por Deus através do sofrimento. Oh, aleluia! É isso que o Espírito Santo quer ministrar. A primeira mulher é a mulher que ficou forte porque sofreu. Ela aprende o quê? A viver, a sobreviver. Quantas mulheres sobreviventes? Ela aprendeu a ser forte porque ela sofreu. Então ela se torna o quê? Uma sobrevivente. Agora a segunda mulher, qual a segunda mulher é essa? É a mulher que ficou forte porque foi formada por Deus através daquilo que ela sofreu. Ela aprende a discernir. Aí nós aprendemos a discernir. A primeira mulher, ela reage. A segunda, ela sabe quando agir. A segunda mulher, ela sabe quando esperar. A segunda mulher, ela sabe quando falar. E principalmente o que falar.
Hoje a pastora lá falava sobre mulheres carentes. Eu me lembrei de uma frase. Sabia que tem mulher carente que fala até com serpente? Ah, é, amor? Mulher carente pode falar até com a serpente. E o Senhor está dizendo aqui, a comunicação assertiva, irmãs, comunicação é tudo. É uma das armas mais poderosas que nós temos. Por isso que o Senhor já falou para profetiza a palavra, libera a palavra, profetiza a palavra. Uma comunicação assertiva, falando espiritualmente, o Espírito Santo que nos dá. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, olha, bondade, benignidade, domínio próprio. É muito forte isso. Então o Senhor está dizendo, a segunda mulher que é formada por Deus através daquilo que sofreu, ela sabe quando agir, quando esperar, quando falar e principalmente como falar. E aqui eu encontro na palavra duas mulheres quase invisíveis na Bíblia. Eu pensei, Senhor, me dá uma personagem para que eu ministre, né? Para que eu fale. E veio para mim duas mulheres que elas quase invisíveis ali na Bíblia. Duas mulheres que provavelmente não tinham um grande exército, com certeza não tinham um grande exército. Uma mulher que não tinha um palácio, duas mulheres que não tinham posição política, duas mulheres que não tinham armas nenhuma, duas mulheres não tinham homens poderosos ao lado dela, eu pus aqui, mas elas tinham uma coisa que o inferno não pôde tirar delas. Ela tinha algo que o inferno não podia tirar delas. Sabe o que é? Temor do Senhor. Temor do Senhor, sabedoria e estratégia. E eu gosto de pensar que Deus colocou essas duas mulheres na Bíblia, uma citação só que elas aparecem ali, duas mulheres. Por quê? Para nos ensinar uma coisa, irmãs. E que o Senhor quer nos ensinar através dessas duas mulheres? Há guerras que não serão vencidas pela nossa força. Há guerras que não serão vencidas pela força da nossa mão, mas pela sabedoria que Deus coloca dentro de cada uma de nós. Quem diz amém? Amém. Olha, irmãs, vamos ler aqui então Êxodo capítulo 1. Êxodo 1, no versículo 15 em diante. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E o rei do Egito falou: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, e as virdes sobre os assentos, se for menino, filho, matai, mas se for filha, que viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus. Não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou aquelas parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, guardando os meninos com vida? E as parteiras responderam a Faraó: uau, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas, e antes que a parteira chegue, já deram à luz os filhos. Portanto, Deus fez bem às parteiras. O povo aumentou e se fortaleceu muito. Aconteceu que, visto que as parteiras temeram a Deus, e Ele lhes estabeleceu casas. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Olha a sabedoria, irmãs. Nós precisamos nos vestir de sabedoria. Eu fiquei pensando, será que eu teria essa resposta tão sábia para dar para o Faraó? Sabe o que é? É que quando a gente chega lá, os bebês já nasceram. Que sabedoria, que estratégia. E Deus colocou essas mulheres para nos ensinar isto. Faraó tinha poder, mas aquelas mulheres tinham o quê? Discernimento. Uau, discernimento, discernimento é tudo. Discernimento, pedir ao Senhor. Então aquelas duas mulheres, o que aconteceu? Faraó tinha uma autoridade humana, mas aquelas mulheres conheciam a autoridade maior.
Aquelas duas mulheres conheciam uma autoridade maior. Faraó tinha uma ordem, mas elas tinham um temor ao grande Deus. A Bíblia diz, eu acho que essa frase é a mais poderosa para mim, né? Que elas falaram dessa história. As parteiras, porém, temeram a Deus. Nós temos limites por causa dele. O temor precisa nos acompanhar. O temor é o Senhor. Oh, aleluia. E Deus olhou para aquelas mulheres. Deus olhou para o coração daquelas mulheres. Porque Deus, irmãs, Ele vai sempre olhar o nosso coração. Ele vai ver o que é que está no nosso coração. E muitas vezes ervas daninhas querem adentrar o nosso coração. E algo que eu sempre digo, cuidado que a gente tem que ter um radarzinho espiritual, de acionar esse radar. Toda vez que entra, sabe o que no nosso coração? Descontentamento e insatisfação. É um perigo quando a insatisfação e o descontentamento entram no coração de uma mulher. Isso quer seja no ministério, quer seja em casa, quer seja no meu trabalho, em qualquer área. Entrou a insatisfação, cuidado. Por isso que a gratidão é tudo. Diga amém. Aquelas mulheres, elas não... irmãs, elas tiveram uma estratégia tão grande. Eu quero dizer aqui que estratégia não nasce de manipulação. Estratégia não é manipulação. Estratégia é algo que Deus dá pelo Espírito. A estratégia de uma mulher de Deus não pode nascer de manipulação. Quem diz amém? Então, o Senhor está dizendo aqui, talvez você esteja pedindo o seguinte: Senhor, eu não aguento mais a minha guerra. A minha batalha, Senhor, está tão grande. Talvez você tenha pedido: Senhor, muda as minhas circunstâncias. Muda a minha circunstância. O Senhor está dizendo: antes de eu mudar a sua circunstância, eu quero formar você dentro dela. É isso. Deus quer nos formar dentro da forja. Deus quer nos gerar dentro da forja como mulheres inteiras. Não mulheres fragmentadas pela dor, fragmentadas pelos traumas, pela raiva, pelas emoções danosas que pode ter dentro de nós. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Então às vezes você está pedindo: Senhor, eu não aguento mais, muda, Senhor, a minha circunstância. Ele está dizendo: eu estou te vendo, filho, eu estou contigo, mas antes de eu mudar a circunstância, eu quero formar você dentro dela. Talvez você está pedindo: Senhor, tira essa guerra, afasta essa guerra. Deus está dizendo: eu vou primeiro te ensinar você a lutar dentro dela. Uau! Eu vou ensinar você a lutar dentro dela, filha. É isso que o Senhor está dizendo. Mas Deus, eu não sei até onde eu vou aguentar, eu não sei o que eu vou fazer. Aí o Espírito Santo diz assim: é por isso que você precisa de sabedoria. E o Senhor diz: peça que eu lhe dou liberadamente. Uau! Reveste-se de sabedoria. Coloca a tua mão na sua mente e diga: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Profetiza todos os dias sobre a tua vida. Libera a palavra sobre ela. Isso é muito forte. Profetizar é chamar a existência, a realidade. Oh, glórias, aleluias. E por que mulher forjada, queridos? Não é uma mulher que nunca enfrentou guerra. Uma mulher forjada, ela já passou por guerras grandes. Mas mulher forjada em Deus e na sabedoria, aquela que aprende a permanecer de pé dentro da guerra. Uau! Mulheres forjadas pelo Espírito da sabedoria, ela aprende a permanecer de pé dentro da guerra. E ela não perde identidade, ela não perde fé e ela não perde sabedoria. Ela tem poder e autoridade. Nós não podemos ter só autoridade, irmãs, esse é o perigo. Aquilo que foi ministrado. Débora, quando foi chamada para ir à guerra com o capitão, queridos, aquela mulher tinha tudo para poder sobressair. Não. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: olha aqui, mulher forjada na sabedoria, aquela que aprende a permanecer de pé dentro da guerra que ela está vivendo, sem perder a identidade dela, sem perder a fé e sem perder a sabedoria. E essas mulheres, Sifra e Puá, estavam diante de um dos homens mais poderosos daquele tempo. Aquele homem era poderosíssimo, rei lá do Egito. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui? Talvez você não precise de mais força para enfrentar os problemas. Você precisa de estratégia. Deus vai falar uma estratégia para você. Deus vai dar uma palavra. Deus vai dar
um sonho, você vai sonhar, e naquele sonho vai ser tão claro para você, e Deus vai falar: essa é a estratégia. A pergunta que eu já quero liberar para você no teu espírito: Espírito Santo, qual a estratégia que eu ainda não enxerguei? Espírito Santo, qual a estratégia que eu ainda não enxerguei para a minha vida? Porque, como foi falado aqui hoje, existem portas que não se abrem com força. Não abrem com força. O Senhor está dizendo o quê? Existem conflitos que não se resolvem com impossibilidade. Nós não podemos ser mulheres impossíveis, que agem e depois pensam, que reagem e depois vão ver o que aconteceu, que deu. Então o Senhor está dizendo: existem ambientes onde você não precisa reagir, você só precisa discernir. Você chegou num ambiente, você não precisa reagir naquele ambiente, mas eu discerno. Senhor, me ajude a discernir este ambiente que eu estou, esse movimento que está acontecendo aqui, como a pastora falou. Às vezes movimentos tenebrosos que acontecem na nossa vida. Existem guerras que Deus não está procurando uma mulher que bata mais forte, está procurando uma mulher que saiba ouvir a voz dele. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz, discernir a voz dele entre as diversas vozes que existem por aí. São muitas vozes querendo falar conosco. Estava falando duas áreas da nossa vida que temos que tomar cuidado: a boca, porque falamos, liberamos palavras, e o ouvido, porque ouvimos. Se não ouvirmos certo, vai liberar o que? Confusão. É muito sério isso. Quantas estão entendendo? Diga amém. Amém. Então o Senhor está dizendo: eu estou procurando uma mulher que saiba ouvir a minha voz. E naquele momento da história, a Bíblia diz aqui em Êxodo capítulo 1, que Deus estava usando duas parteiras para proteger uma geração. Uma geração, duas parteiras para proteger uma geração. Eu entendo que quando aquilo que nós vivemos, a história, todo ser humano tem uma história de vida que faz ele agir como age. Todo ser humano passou por uma história de vida, e às vezes a gente age por conta daquilo. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? Que nós precisamos aprender confiando em Deus e descansando nele. E eu entro agora nas 3 características da mulher forjada. 3 características de uma mulher forjada na guerra, de uma mulher forjada na batalha. A Bíblia diz o seguinte, no versículo lá, quando ela respondeu para Faraó, diz assim: então o rei chamou as parteiras: por que fizeste isso guardando? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Primeira característica: ser diferentes. Filha do rei tem que ter postura, por conta do que você carrega. Sermos diferentes. O Senhor está dizendo a primeira característica: Sifra e Puá eram hebreias. Havia uma distinção entre as mulheres hebreias e as egípcias. As egípcias não conheciam o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. As egípcias não pertenciam ao povo de Deus. As egípcias não conheciam a Jesus. E aquelas duas parteiras, então, aquelas mulheres não eram iguais. A primeira coisa que o Senhor está dizendo, o primeiro desafio para mim e para você: não podemos continuar sendo as mesmas sempre. A Bíblia diz em Provérbios 4,18: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha, 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 até chegar o dia perfeito. Aleluia. O nosso bom precisa ser melhor, o nosso melhor precisa ser ótimo. É assim que Deus trabalha com a gente. É assim que o Senhor faz. Então o Senhor está dizendo: primeiro desafio: eu não posso ser mais a mesma. Mulheres que são aquela síndrome de Gabriela, não, isso não podemos. Nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. Como eu consigo, pastora Silvia, não ser a mesma, ser diferente, ter postura de filha do rei? Como? Ser mulher ensinável. Sermos mulheres ensináveis. Se nós formos ensináveis, queridos, nós vamos longe, ninguém nos segura mais. O Espírito Santo vai te arremessar como flecha bonita da aljava de Deus e vai te enviar. É isso que o Senhor está dizendo. Nós precisamos aprender com a vida e na sabedoria também da palavra de Deus. Uma mulher forjada, então, ela precisa ter o quê? Sabedoria. Deus nos chama para sermos ensináveis. Mulher forjada, ela é ensinável.
Ela aprende com a palavra, ela aprende com a experiência, ela aprende com aquilo que deu errado na vida dela. Aquela mulher forjada, ela aprende com aquilo que doeu. E ela não diz assim, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito de ser, desculpe, me respeitem, por favor. Não. Ela diz, Senhor, eu posso mudar, eu posso crescer, eu posso amadurecer, Espírito Santo, eu posso amadurecer. E como foi falado aqui, né, pastora Bia, segundo 1 Coríntios 13:11, o apóstolo Paulo dizia o quê? Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas chegou um tempo na minha vida que eu deixei de ser menino. E aí eu parei com as coisas próprias de menino. O que o Senhor está dizendo? Que existe uma hora em que Deus nos chama para sair de determinados comportamentos infantis. Que nós podemos entrar neles, sim, se não vigiarmos. Se não vigiarmos comportamentos infantis. Mas uma mulher forjada, pastora Silvia, então ela é poderosa, ela nunca erra. Claro que não, ela erra, mas é uma mulher que aprende. É uma mulher que está com o coração aberto, arrependido, quebrantado. A gente não pode dizer assim, todo mundo me machuca, tanta gente me machuca. Não, Senhor, o que o Senhor está querendo me ministrar com essa experiência? O que o Senhor está tentando me ensinar, Espírito Santo? Você já perguntou isso para Ele? Ou você pensou, meu Deus, parece uma coisa, eu sou marcada para... Parece que eu atraio pessoas difíceis para a minha vida, meu Deus. O Senhor está dizendo, nós não podemos entrar em crises e sair exatamente iguais. Eu não posso sair de uma crise que eu enfrentei na minha vida e sair exatamente igual como eu entrei. Você vai sair com experiência, você vai sair com sabedoria, você vai sair com uma autoridade dada por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Ele está dizendo. A crise pode passar por nós, mas nós precisamos permitir que Deus faça algo em nós através daquela crise, através daquela situação, daquela frustração, daquela tristeza, não sei, daquela decepção. E aqui entra o quê? Diga, sabedoria. 1 Coríntios 6:12, o que diz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É forte, né? Mulher sábia, forjada pela sabedoria, ela não pergunta apenas assim, eu posso? Não, ela pergunta assim, ó, Senhor, convém? Convém. Mulher forjada na sabedoria, ela diz assim, ela não pergunta assim, eu posso responder, Deus? Dá 5 minutos só para me responder? Não, ela fala o seguinte, Senhor, eu posso falar? É o momento de eu falar? Convém eu responder isso agora? Ou seja, irmãs, o que faria Jesus no nosso lugar? Pergunta sempre quando você tiver dúvida, o que faria Jesus no meu lugar agora? Nesta situação. Então Deus está dizendo, isso é discernimento. Diga amém. Amém. Isso é maturidade. Uma mulher treinada por Deus na forja. Então eu quero dizer uma coisa para você. Há pessoas que dependem da sua fé. É lindo o que o Espírito Santo está fazendo. É uma palavra continuidade aqui, contínua. Uau, ligada a outra. Pessoas que dependem da nossa fé. Nossos filhos dependem de nós. Eles estão olhando para você como mãe, como mulher. Sua filha está te observando, te olhando. Você pensa que não. É importante. Então o Senhor está dizendo, uma mulher treinada por Deus, ela tem maturidade, ela tem discernimento. Há pessoas que dependem de você, há pessoas que dependem da sua fé, há filhos que estão olhando para você, oh aleluia, há mulheres olhando para você. O Senhor está dizendo, há pessoas que talvez nunca abram uma Bíblia, mas vê a Bíblia através da tua vida. Você é uma carta viva de Deus, a Bíblia falada de Deus. Elas vão passar por você e vão ver. Então o Senhor está dizendo, sejam ensináveis. Oh, aleluia. Primeira característica de uma guerreira forjada, então, é o quê? Ser diferente, não ser mais a mesma. É crescendo cada vez mais com o Espírito Santo. Segunda característica. Qual a segunda característica? Vamos ver aqui. As parteiras responderam a Faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, primeira. Segunda, elas são vigorosas. Olha para a tua irmã e diz, que vigor, hein, irmã? Poderoso Deus.
Que vigor! Estamos aqui a tarde toda e queremos mais, pastora Aline. Queremos vigília. Oh, aleluia, aleluia. Segunda característica que a palavra está dizendo aqui é vigor. Mulher forjada. Mulheres forjadas na sabedoria são vigorosas. Sabe aquela mulher que não tem tempo ruim? Ela tem os problemas, mas ela sabe em quem ela confia. Ela sabe quem ela é no Senhor. A segunda característica que eu encontro aqui é muito forte. A Bíblia mostra que mulheres hebreias eram vigorosas. Elas tinham vigor. E eu quero falar aqui também para as mulheres que estão cansadas. Talvez você chegou aqui desde ontem à noite sentindo isso, cansaço. Cansada de lutar, cansada de crer, cansada de esperar, cansada de acreditar, cansada de resolver problemas. Meu Deus, parece que tudo problema. Cansada de ser forte para todo mundo, cansada da situação. Mas Deus está dizendo: oh, eu não estou pedindo que você produza força onde não exista força. É isso que nós precisamos entender. Deus não pede que você produza força onde não existe. Parece que nós temos que produzir essa força de dentro de nós. Não é nossa. Diga: não é minha. Não é minha. Deus diz assim: espere em mim. Isaías capítulo 40, 31. Eu amo esse versículo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aplauda o Senhor. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Aqui está dizendo que você... Aqui não está dizendo que nunca ficaríamos cansadas. Está dizendo: espera no Senhor e Ele renova as nossas forças. Eu não preciso fingir que sou forte. Você não precisa fingir que é forte. É só esperar nele, confiar nele, descansar no Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu preciso descansar nele. Como eu descanso, pastora Silvia? Como nós descansamos? Ir aos pés de Jesus. Todas as vezes que você vai aos pés do Senhor e chora, o Senhor renova as suas forças. Quando você vai falar com o Abba, quando você vai abrir o seu coração, o Senhor diz: eu te renovo novamente. Existem mulheres que choram e choram muito, aleluia, mas continuam. Aleluia. Oh glória. Eu não posso montar acampamento no choro. Eu não posso montar um acampamento no desânimo. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Elas choram muito sim, mas elas continuam. Existem mulheres que chegam no quarto, fecham a porta e dizem assim: Senhor, não consigo mais, Deus. Não consigo mais. E depois levantam. Por quê? Levantaram porque choraram nos pés do Senhor. E algo muito forte: choraram o choro certo. Sabia que tem isso também? Choraram o choro certo. Autocomiseração não. Satanás quer trazer autocomiseração para as mulheres. O diabo odeia as mulheres. Ele nos odeia. Por que ele nos odeia, pastora Silvia? Porque nós temos um útero. Nós trazemos vida. O homem põe uma semente, quem gera é a mulher. Ele tem ódio porque nós trazemos homens e mulheres à luz, ao mundo. Diga amém. Amém. Ele tem ódio de nós por isso. Então o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: vigor. Vigor não é ausência de lágrimas. Vigor é continuar acreditando mesmo depois das lágrimas. Enxugue as lágrimas na presença dele. Continue acreditando e continue de pé. Vigor é continuar de pé. Vigor é não desistir nunca de Jesus. Eu não sei se foi na primeira palavra da Aline, da pastora, que falou algo que eu me lembrei de uma experiência com o meu caçula. Ele tinha acho que uns 6, 7 aninhos. E ele estávamos só nós dois em casa. Meu esposo tinha uma vigília, só eu e ele. E ele na minha cama, que já era bem tarde da noite, e eu estava estudando uma palavra sobre adorar ao Rei Jesus. E ele falou: mãe, e ele brincando na cama com os brinquedos dele: mãe, o que você está fazendo? A mãe está escrevendo aqui, filho, uma ministração sobre adoração. Mãe, o que é adoração? O que é adoração a Deus, mãe? Ele era assim, pequeno. E aí eu disse: adorar a Jesus é escolher Ele em primeiro lugar na nossa vida. Eu estava pensando como falar na linguagem dele para entender. É querê-lo como primeiro na nossa vida. Ele é o primeiro que veio. Eu falando com ele: ah é, mãe? Ô mãe, eu acho que eu já entendi.
E eu falei, Isaac, o que você entendeu? Mãe, é o seguinte, então eu não adoro Jesus, não. Eu falei, por que, meu filho? Porque, mãe, eu adoro o Homem-Aranha. Eu falei, por que você adora o Homem-Aranha? Porque eu tenho caderno com a capa do Homem-Aranha, tênis do Homem-Aranha, bola do Homem-Aranha, camiseta do Homem-Aranha. Ele associou bem. E eu disse, então, filho, e agora? O que a gente vai fazer? O que você... Mãe, eu preciso orar, pedir perdão a Jesus, porque o Homem-Aranha é meu primeiro lugar. E ali nós vamos orar então, filho. E ali oramos juntos, a oração dele ali. E aí ele já dormiu logo em seguida. Aí eu cobri ele, ficou na minha cama dormindo e eu lá. Aí quando eu fui deitar, o Espírito Santo falou assim, o Senhor falou assim, filha, e agora? E eu cobrindo ele, aí o Senhor assim, filha, você ama, né? Ama muito, né, filha? Eu falei, lógico, Senhor, essa é uma bênção, o presente que o Senhor me deu. Então, mas logo, logo vai dormir, você vai dormir, todo mundo vai dormir aqui na casa. Quem vai cuidar dele? Quem vai proteger ele? Vocês vão dormir daqui a pouco. Quem vai proteger ele durante agora o sono de vocês e tudo? Aí ele disse assim para mim, eu sou um pai que não durmo e não tosquenejo. Oh, aleluia! Ele é um pai que ele não dorme, não tosqueneja em nenhum momento. Ele em nenhum momento deixa de olhar para você. Nenhum momento. Ele diz, eu não durmo, filho, eu guardo, eu velo pelos meus filhos. Quando bater esse pensamento disfuncional, contrário do inferno, que você está sozinha, lembre-se do Isaac e dos cães do Homem-Aranha, que você vai lembrar do testemunho. Jesus não dorme, o Pai não dorme. Oh, aleluia. Então, mulheres fortes, o Senhor está dizendo isso. Vigiar é olhar para uma situação que ainda não mudou e dizer, eu ainda confio em Deus. Você tem orado por algo específico, mas ainda não teve o resultado. O Senhor está dizendo, vigor é continuar acreditando mesmo depois das lágrimas. E continuar confiando. Eu ainda acredito em Deus. Eu creio no Senhor. Diga amém. Amém. Eu trouxe aquela mulher de 2 Reis 4. Quando eu estava fazendo essa mensagem. O filho dela estava morto. O filho havia morrido. A Bíblia diz que o filho daquela mulher estava morto. Ela estava vivendo uma dor terrível. O único filho dela ali morto. E a Bíblia diz o quê? Que quando perguntavam para ela, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu esposo? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu o quê? Tudo vai bem. Como assim? O filho dela estava morto. Aquela mulher, pastora, o que aconteceu? Ela não estava negando a realidade dela. Ela estava declarando onde estava a esperança. Aonde está a tua esperança? Quando você olha para um filho e você fala, este filho, meu Deus, é improvável com a situação dele. Essa situação na tua vida que é talvez improvável para uma vitória que você tanto aguarda. O Senhor está dizendo aqui, tudo vai bem. Tudo vai bem. Ela é Alice no País das Maravilhas? Não, não é. É porque o que ela faz? Ela simplesmente não nega a realidade, mas também ela declara onde está a esperança dela. É isso que o Senhor está dizendo. Ela não estava dizendo, eu não estou sofrendo, eu sou forte. Não, ela estava dizendo assim, minha circunstância não é maior que meu Deus. Minha circunstância não é maior. Então uma mulher forjada na sabedoria, ela aprende isso. Ela não nega a realidade, mas ela não entrega a esperança dela para a realidade. Eu não entrego a minha esperança para a realidade que eu estou vendo, para a circunstância que eu estou vendo. Talvez um diagnóstico tenha chegado na tua vida. Talvez o que a notícia ruim chegou. Talvez o que o casamento está em crise, o filho está longe. Talvez o que você está esperando há anos uma vitória, mas o Senhor está dizendo, a circunstância pode estar dizendo uma coisa, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo todo poderoso. Nós ouvimos aqui palavras poderosas desde ontem à noite. Ele falando conosco, amém? Então, mulheres forjadas não é aquela que nunca passa por guerra, mas é a mulher que aprende onde buscar força quando a guerra chega. A guerra chegou, para aí então, diabo. O inimigo tem que ter tanto medo de você, não por conta de você, de nós, irmãos, é além de nós, é o poder que está em nós, é aquilo que nós carregamos. Ele precisa ser tão incomodado com você, sabe como? A que nível, pastora Silvia? Quando você acorda, ele fala assim, não, ela já acordou.
A mulher já acordou, já vai abrir a bocona dela e já vai começar a orar e profetizar. Ele tem que ter esse medo de você. Ela vai profetizar. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre teus filhos. Profetiza sobre teu esposo. Quantas vezes meu marido está dormindo, ele tem um sono leve, dorme primeiro. Um sono muito abençoado, aliás. Eu ponho a mão bem leve na cabeça dele, devagarzinho. E eu abençoo. Profetizo sobre ele, profetizo vida. E eu começo a orar sobre ele. Irmãos, profetiza sobre a sua casa. Chame a existência. Vocês lembram aquele testemunho que o Senhor me deu, me ensinou? Quando ele diz, não me limite às suas circunstâncias. Não me limite ao euro, não me limite ao real, não me limite ao dólar, não me limite a essa dívida que talvez você esteja vivendo. Por que a gente limita o Senhor? Deus ama um filho ousado, uma filha ousada que profetiza. Oh, aleluia. Eu precisava de 4 mil reais, nem 5 mil era, 4 mil na época. E quando eu fui profetizar com meu marido, peguei na mão dele, vem cá, bem, vamos profetizar. Não, bem, que amanhã já caem algumas coisas no banco. Vamos profetizar. Peguei na mão dele e falou, pai, eu quero te agradecer pelos 10 mil reais que amanhã, na hora que o banco abrir, vai estar na minha conta. Quando eu falei isso, meu marido arregalou os olhos. Como se diz, é doida. Senhor, eu fiz a leitura, né, gente? Vamos fazer. A leitura que eu fiz dele era como se ele dissesse, Senhor, já está difícil abrir a piora. Só 4 mil, Silvia, por que você está falando 10 mil reais? Ele só abriu os olhos, mas meu marido é um homem muito de oração, então ele não libera palavras contrárias. Ele só me olhou e eu já li, porque, gente, eu vou fazer 44 anos de casado em setembro. A gente já se conhece pelo olhar. Aí, conclusão, no dia seguinte, cedinho, né? Toco o celular, fui atender. Ô, pastora Silvia, Deus falou comigo algo aqui, você tem um Pix? Pode me passar um Pix? Eu falei, é? Ô, glória! Deus é bom o tempo todo. Aí eu falei, tá ok, então. Vem, passa aqui o Pix. E ele passou o Pix ali. E aí fui pra cozinha preparar um café, que tinha acabado de acordar. E quando ele chega na cozinha, amor, vem cá. Olha aqui o celular. Amor, vem cá, olha aqui. Aí o quê? 15 mil reais. Aí eu disse, amor, agora vamos agradecer, né? Vem cá, ajoelha comigo no chão da cozinha. Ajoelha comigo, tá, amor? Aí ajoelhamos. E aí eu disse, paizinho, é aquilo que foi falado aqui, quanta coisa tremenda foi falada. Paizinho, obrigada, porque o Senhor realmente dá mais do que esperamos e pedimos. Quando eu falei assim, aí ele disse, não, eu te ensinei algo, filho. Não me limite. Agora vocês estão sentadas, o que ele falou para mim? Se tivesse pedido para mim 50 mil reais, eu moveria alguém na terra. Estaria na tua vida. Vocês estão entendendo o tamanho do nosso Deus? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos surpreende. Ele te surpreende. Ele quer nos surpreender. Ele nos presenteia. Vou comentar aqui com vocês. Eu tinha um sonho de fazer uma cirurgia blefaroplastia, né? Essa de tirar a pálpebra, né? E eu tinha, o ano passado eu fui ao médico, mais 2 pastoras, fomos lá, 4 amigas, e fomos fazer lá, e ele olhou e deu orçamento para nós todas. E eu não fiz, e tudo bem. Quando foi agora, irmãos? Agora, eu estou há 17 dias operada, só. Quando foi agora, a minha amiga pastora da minha igreja, uma pastora da igreja, na minha, pastora Silvia, eu estou te ligando para saber, você não vai fazer teu olhinho? Eu fui o ano passado, não falei nada com ela, esse ano não comentei nada. Ah, eu vou fazer, mas não agora, né? Ah, pastora Silvia, sabe por quê? Porque eu vou fazer. E se você, eu preciso da tua resposta, porque dia 24 de julho eu estou indo lá e vou passar meu cartão e eu quero passar a tua cirurgia. Você pode aplaudir o Senhor? Esse Deus vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Abra a tua boca, eu
você adentra uma atmosfera poderosa. Eu tenho a Kira de 14 anos, a cachorrinha, que era da minha filha, ela nos deu porque ela foi para a Europa. Na época ela tinha ido embora. E nós criamos a Kira, uma Shih Tzu. E a Kira, quando foi o ano passado, começou a emagrecer, ficar moadinha. E um dia meu filho brincando, um caçula de 20 e tantos anos, brincando, viu na patinha dela embaixo. Uma coisa assim feia, tipo uma carne esponjosa, uma coisa que nasceu ali. Fomos pro médico. Quando chegamos no médico veterinário, ele fez o exame, falou, vamos ver o que é. Vai para biópsia e a notícia. É câncer mesmo, né? Tem um nome lá, mas é um câncer. Câncer. E agora temos só que fazer exames para saber se já atingiu o pulmão. Porque se atingiu o pulmão, ele falou, como ela já é idosinha, vai sofrer muito o tratamento. Então, nós vamos fazer cuidados paliativos. Pulmão, cérebro, né? Baço, essas coisas. E aí, quando fez todos os exames da Kira, e quando chegou o resultado dos exames, já estava em vários lugares, pulmão, baço, vários lugares. E ele disse, olha, pouco tempo que ela tem. Inclusive até chegou a cogitar da eutanásia, fala, né? Eutanásia. E aí nós fomos para casa, e triste, né, com a notícia, e meu esposo olhou para mim e falou, Silvia, todos os dias ele tem as horas dele de adoração em casa, que ele fica com ele e Deus adorando. Gente, ele disse, eu vou orar por ela todos os dias. E agora eu vou falar algo, tá? Você não vai se escandalizar. Vou ungir-la todos os dias e vou impor a mão e vou profetizar sobre ela. Mais ou menos uns 2 meses, ele orando pela Kira. Receitou uns remédios para dor, uma coisa assim. De repente, começa a observar a cachorra feliz, né? Começou a engordar. Começou a comer mais. Eu falei, que mistério, Senhor. A cachorrinha alegre. Aquela tinha que operar e tirar, secou tudo. Eu falei, Odinei, eu estou sentindo o cheiro de milagre aqui. Tem milagre aqui, Odinei. Então vamos para o hospital. Falamos com o médico, então nós queríamos ver como está o avanço aí das coisas aí. Queremos exames novamente. Levei os exames. Quando saiu o resultado, ele disse, não pode ser. Está limpinho o pulmão, não tem câncer. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, mas como? Oh, aleluia! Pastora Silvia, conta para nós, como acontece isso? Até que ponto você está disposto a lutar pelo teu milagre? Você está disposto a lutar pelo teu milagre? Profetizar todos os dias o teu milagre? Tem dia que você está cansada, tem dia que você é humilhada, ultrajada, às vezes o inimigo joga na tua cara, usa pessoas que você ama para ferir. Aí o Senhor diz, ué, já está desistindo? Até que ponto nós estamos dispostos a lutar por um milagre? É isso que o Senhor diz para mim e para você. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, nada tendo, possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Você é mais do que milionária. Nós somos mais do que milionária. Nós temos um todo-poderoso conosco. Deus que pode todas as coisas. É isso que o Senhor está dizendo. Mulheres forjadas na sabedoria. Mulheres forjadas na estratégia. Todos os dias meu marido impunha a mão sobre a Kira, ungia e profetizava, câncer, suma. Célula cancerígena, saia desse corpo. Tá lá. Já está ceguinha já, com a verdade? Feliz. Não. Feliz ali. E todos nós. E os filhos impactados em ver a glória do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Então o Senhor está dizendo. Agora eu vou entrar na última, para terminar aqui. Última característica da mulher forjada na sabedoria. Vamos ver qual é a última? As parteiras responderam a Faraó. As mulheres hebreias não são como as egípcias, primeiro. Elas são vigorosas, segundo. E antes que a parteira chegue, já deram à luz a filhos. Coisa mais linda desse texto. Meu Deus, coisa mais linda desse... As parteiras disseram para Faraó o quê? Elas eram vigorosas, elas davam à luz antes que as parteiras cheguem. Eu quero falar aqui algo importante. Que
Nesta ministração, existem mulheres que precisam aprender a gerar aquilo que Deus já colocou dentro delas. Deus já colocou dentro de você o projeto, o sonho, Deus já colocou. Mas o Senhor está dizendo, elas precisam aprender a gerar aquilo que eu dei para elas. Você recebeu sonhos, você recebeu promessas, você recebeu um chamado, você recebeu projetos, você recebeu coisas de Deus que ainda não nasceram. Existem coisas que ninguém vai poder gerar por você, é você que precisa gerar. Somos nós que precisamos gerar, é isso que o Espírito Santo está dizendo. Nós precisamos gerar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Quem aqui já gerou? Gente, o que é uma gestação? Não é fácil. Cada mês, as transformações mês a mês. E aí quando chega no último mês da gestação, que você vai para bebê nascer, as contrações, quem já teve parto normal aqui? Dá glória a Deus. Mulheres que já tiveram parto normais. Jesus de Nazaré. Santo. Parto normal, as contrações até a chegada. O Senhor está dizendo, precisamos aprender a gerar. Mulher forjada na sabedoria não fica esperando que alguém venha salvá-la de todas as circunstâncias. Ela aprende a permanecer de pé. É no Senhor, é na força. Ela aprende a buscar Deus, ela aprende a tomar decisões. Ela vai pedir ao Espírito Santo estratégia, sabedoria. Ela aprende a se posicionar, ela aprende a gerar. É isso que o Senhor está dizendo. Talvez você tenha chegado aqui nesta imersão, carregando alguma coisa dentro de você que está nascendo, está para nascer, está faltando um pouco para nascer. Um projeto, um ministério, um sonho, uma mudança, uma decisão, um novo tempo. Está pronto para nascer. Talvez você está pensando assim, eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de alguém para me dar força. Deus está dizendo, eu já coloquei essa força dentro de você. Eu já coloquei essa força dentro de você. Você precisa encontrar as vestes que Deus colocou, as vestes que Deus disponibilizou. Provérbios 31, 25, que diz: força e dignidade são os seus vestidos. Força e dignidade são os seus vestidos. O Senhor está dizendo, força e honra. Pega essas vestes, coloca essa roupa de dignidade, de força, de sabedoria. Não dependa de uma parteira para que você consiga viver. Não dependa. Eu não estou dizendo que nós não precisamos umas das outras. Precisamos sim. Nós precisamos sim. Nós precisamos de mulheres, nós precisamos de amigas, nós precisamos de irmãs, nós precisamos de aconselhamento, nós precisamos de cobertura. Nós precisamos sim uma das outras. Diga amém. Nós precisamos sim uma das outras. Mas existe um lugar em que Deus precisa nos levar para nos ensinar. Eu não vou desmoronar porque alguém não veio me segurar. Eu tenho um Deus que me sustenta. Eu tenho um Deus que me sustenta. Isso é maturidade, queridos. Isso é força. O Senhor é isso que Ele está ensinando. Isso é uma mulher forjada. E então voltamos para Sifra e Puá. Olha a cena. Faraó tentando controlar o nascimento de uma geração. Existe uma sentença de morte liberada. Existe uma guerra e uma ameaça. E Deus coloca, agora é forte, duas. Fala duas. Só duasinhas mulheres no meio dessa crise. Olha o tamanho, olha o nível da guerra. Deus pega só duas mulheres. Deus não pega um exército, Ele não pega um grupo de soldados. Duas mulheres. Duas, Dri, coisa linda. Olha o potencial que nós temos. Deus, quem nos ama mais? Os filhos, o marido? Não, Deus Criador. Aquele que nos fez, nos criou. Ele que é apaixonado por nós. Ele te ama muito mais do que seus pais. Alguém no mundo que possa te amar. Então o Senhor sabe do nosso potencial. Uma mulher posicionada nele. Uma mulher, ela vai gerar. Ela vai gerar. Às vezes Deus coloca uma mulher em um lugar estratégico e ela nem imagina o tamanho daquilo que ela está carregando. Você nem imagina o tamanho do que você está carregando aí dentro de você. Você não tem noção ainda. Você não tem noção ainda. Talvez você fique pensando, eu sou apenas uma dona de casa, pastora Silvia. Apenas
uma dona de casa, então tem um salmo aqui que é para você, tá bom? Vamos lá, Salmo 68. Salmo 68, 12. Olha o que diz. Salmo 68, 11. Vamos do 11. Diz assim: o Senhor deu a palavra. Grande era o exército das que anunciavam as boas novas. Rei de exércitos fugiram à pressa, mas as donas de casa repartiam os despojos. Essa palavra é para nós. Tem a dona de casa aqui. Lava, passa, cozinha com a boca. Sou apenas uma dona de casa, pastora Silvia. O que é isso que está falando? Que negócio de geração? As donas de casa repartiam os reis e os soldados fugiam, mas elas estavam ali. E repartiam os despojos. Talvez você fale: eu sou só uma dona de casa. Mas Deus pode estar te formando numa geração. Eu apenas sou o quê? Uma empresária. Mas Deus colocou influência nas tuas mãos. Deus te levantou para isso. Oh, aleluia. Deus colocou influências na tua vida. Mas sou apenas uma líder, pastor. Eu trabalho assim com... Talvez Deus esteja formando muitas mulheres através da sua vida. Um exército de mulheres através da sua vida. Olha só. Nunca despreze o lugar onde Deus colocou você. A doutora Neuza Tioca ensinava a batalha espiritual e ela dizia nas aulas: nunca saia do seu posto. Não abandone o seu posto. Sabe aquilo quando a pessoa se decepciona na igreja, se decepcionou com alguém? Porque uma igreja, queridos, para deixar de ser, como eu vou dizer, perfeita, só 2 seres humanos dentro dela. 2 pessoas só já acabou. Pensamentos diferentes, né? Opiniões diferentes. Enquanto tivermos... Vai haver situações. Mas aí a pessoa diz assim: olha, Senhor, Não, Deus está dizendo: não abandone seu posto. Nunca abra mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não desista do seu posto. Foi Deus que te colocou. Não abandone, não despreze o lugar onde Deus te pôs. Pastora, mas não está legal esse lugar. Eu estou insatisfeita. Cuidado com a insatisfação. É assim que o inimigo começa. Ele começa a trazer pensamentos malignos. Você começa a suspeitar do teu líder, da tua líder, porque você está insatisfeita com eles. Começa a gerar uma tristeza dentro, e aquela tristeza vai aumentando. E aí os pensamentos na hora do culto começam a vir. Então, queridos, descontentamento, insatisfação, entrega no altar do Senhor. Como eu faço, pastora? Não nega a realidade, mas a esperança e a sabedoria são as suas vestes. Quantos estão entendendo? Diga amém. E terminando. O extraordinário dessas 2 mulheres não estava no cargo dela, estava na disposição delas de obedecer a Deus. Falou aqui de obedecer ao Senhor. Obedeça. Obedeça mesmo sem entender. Aprenda a obedecer mesmo sem entender comandos de Deus. Às vezes você não está entendendo nada. Deus está falando, você não está entendendo nada. Né? Quando essa minha amiga me ligou e falou: eu quero a resposta agora, porque eu já vou passar o cartão. Aí eu falei: pera um pouco, Aí eu fui falar com o meu marido: ei, você não está vendo que Deus está te dando esse milagre, mulher? Ele liga logo e fala que sim, porque tinha que operar agora em agosto. Eu tinha viagem para fazer, estou em mês de festa na igreja. Aí eu falei: aceito. Fui, fiz a cirurgia, fui recebida bem, as clínicas lá, o médico pagou tudo lá, estava tudo pago. Deus ama te ver feliz. Sabe o que o meu apóstolo, que é um profeta, fala? Que todas as vezes que ele faz algo que ele sabe que tocou o coração do Pai, que alegrou, ele pede presente. Você pode fazer isso. E ele tem alegria em dar. Às vezes nós temos uma visão tão errônea. Eu vou ficar pedindo. Deus vai falar: ei, mulher, nós somos filhos. E ele é Pai galardoador. Diga amém. E terminando então, elas tinham disposição. E eu volto à primeira frase. Pode vir aqui, meu louvor. Eu volto à primeira frase agora. O que está forjando você? A dor? A rejeição? A decepção? O medo? A opinião das pessoas está forjando você? Ou a palavra de Deus? Ou a palavra de Deus? Gente, é tão fácil nós cairmos nisso. Sabe por quê que eu estou dizendo? Eu estava ali sentada do lado da pastora Gi.
E eu trouxe meu óculos escuro, porque o médico disse, claridade vai doer, vai arder. Ontem à noite senti bastante ardor quando eu fui embora, porque eu fiquei sem o óculos, a claridade. Não é normal, porque está 16 dias operado, tudo costurado. Tirou os pontos sábado passado. E aí, então, eu falei para o pastor, contar, né, pastor? Eu falei assim, ai, eu trouxe o óculos escuro, mas eu não quero ficar usando óculos escuro aqui. A pessoa fala assim, quero estar pensando em estrela? Olha os pensamentos automáticos, disfuncionais. Aí, quando eu falei isso pra Gi, ela olhou pra mim e falei, ai, pastora Gi, tá vendo? Eu sou psicóloga, mas eu também preciso ser psicologada. Eu preciso ser também terapeutizada. Porque eu estou preocupada com o que vocês iam pensar, porque eu tava de óculos escuros aqui. Ah, não é ridículo? Não é ridículo, amiga? Aí eu falei pra ela, Gi, eu não posso pensar assim. Quem se preocupa? Então o Senhor está dizendo, ei, olha aqui, você está o que está forjando você é a opinião das pessoas? Ou é a palavra de Deus? E eu termino aqui dizendo, você não precisa ser apenas uma mulher que sobreviveu, mas você precisa ser uma mulher que saiba discernir, uma mulher que saiba se posicionar, uma mulher que saiba quando falar, uma mulher que saiba quando silenciar, porque há momentos de silêncio que são as respostas mais sábias. Oh, aleluia! Uma mulher que sabe quando lutar, uma mulher que sabe quando tem que esperar, uma mulher que sabe gerar, uma mulher que sabe proteger, uma mulher que sabe confiar, uma mulher forjada, não apenas forjada pela dor. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória, oh, glória. Forjada é o que? Na palavra de Deus. Busca sabedoria, peça todos os dias. Põe a mão na cabeça, eu tenho a mão de Cristo todos os dias ao acordar, libera a palavra. Forjada na palavra, forjada no secreto, forjada na oração, forjada no caráter, forjada no temor do Senhor, forjada na presença do Espírito Santo, porque quando a guerra chegar, Deus encontrará em nós não apenas uma força para resistir, mas sabedoria para saber o que fazer. Ele vai dar estratégia. Fica de pé. Nós vamos adorar e eu quero, antes de começar a adorar, eu quero fazer umas declarações com você. Vocês vão repetir comigo umas declarações. Nós vamos fazer umas declarações aqui porque você recebeu o Senhor. Nós estamos debaixo de uma imersão, nós estamos diante de algo tremendo de Deus, o que o Senhor está entregando para mim, para você. Essa palavra que veio hoje, desde ontem à noite, foi para todas nós. Não, pastor, é para nós as ovelhas. Pois, pastor, é primeiro para nós que passa o crivo. O crivo é primeiro para nós. Essa palavra que a pastora Aline liberou nesta manhã, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando tanto da coroa, da reputação, sendo que eu tenho que me preocupar na minha qualidade de entrega, na minha verdade, ser verdadeira, na minha essência. Eu chorei ali, eu pedi perdão, Senhor. Deus está fazendo o divisor de águas em nossas vidas. Você não é mais a mesma, você não está voltando mais a mesma depois desta imersão. Você deu resposta a Deus. Você, quando veio, você deu resposta ao Espírito Santo. E você está recebendo, o Senhor vai nos blindar. Nós vamos ter a palavra da Bispa Adriana, que vai ser o chantilinho final, onde o Senhor vai fechar e selar. E você vai voltar para a tua casa com um novo ciclo da Deus. Diga amém. Então eu quero que você repita comigo essas palavras antes da nossa adoração. Diga comigo, eu sou uma mulher forjada por Deus. Eu sou ensinável. Eu sou fortalecida. Eu sou sábia. Eu sou estratégica. Não sou governada pelo medo. Não sou governada pela minha dor. Não sou escrava do que vivi. Eu pertenço ao Senhor. Eu tenho força e dignidade. E eu vou gerar o que Deus colocou. Eu vou permanecer de pé. Eu vou discernir.
agir pela minha força somente. Eu vou buscar estratégia do céu, porque eu sou uma mulher forjada. O inferno não pode te segurar. O inferno não pode te segurar. Nós vamos adorar e no meio dessa adoração você vai falar com você mesma aí. Qual a estratégia que você precisa pedir hoje para o Espírito Santo? Você vai pedir a Ele: Deus, me diga qual a estratégia que eu preciso pedir ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, comigo. Vamos adorar, pastora Bia, vamos adorar. Agradeça a Ele. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você. Diga isso. Você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitas desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitas desistiram. Nós vamos permanecer. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Vamos permanecer. Nós vamos subir, vamos permanecer. Mais perto do monte, mais perto, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Coloca a mão no teu ventre. Coloca a mão.
serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai profetizar todos os dias que eu não gerei filhos para calamidade. Eu não gerei filhos para calamidade, eu gerei filhos para glória. Você vai profetizar. Gere para Ele. Coloque a mão no teu ventre. Em nome de Jesus, toda esterilidade espiritual, nós denunciamos nesta tarde. Eu denuncio nesta noite. Em nome de Jesus, toda esterilidade espiritual sobre a tua vida. Toda esterilidade, aqui não tem mulher estéril. Aqui não há mulheres estéreis. Não há, não há, não há. O teu ventre é bendito. O teu ventre é fértil para as coisas de Deus. O teu ventre é consagrado ao Senhor. Deus está te tirando do lugar da tristeza. Deus está te tirando do lugar da dúvida. Deus está te tirando deste lugar tenebroso. O Senhor diz assim: olha, declare vida, declare saúde, declare compra o diagnóstico médico, declare, declare. O teu ventre é bendito, o teu ventre vai gerar sonhos para Deus, o Todo-Poderoso. Não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos, que o nosso louvor não seja o vento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais Abra as tuas mãos, abra as tuas mãos, abra as tuas mãos. O Senhor está liberando uma unção. O Espírito Santo acabou de falar no meu ouvido. Diga que eu estou liberando uma unção específica. Mulher provedora. Nesta imersão, o Senhor está dando presentes, levantando mulheres provedoras dentro da sua casa. Abra tuas mãos, mulheres provedoras. Deus está dizendo: mulher provedora, vai acontecer algo sobrenatural. Vai acontecer. O Senhor está dizendo: eu estou levantando mulheres provedoras financeiramente. Deus se alegrou, pastora Aline. Deus se alegrou. É uma gestação. Desde o momento que você viu essa imersão, você estava gerando e está dando a luz. Logo mais terminamos, está dando a luz. O Senhor diz: peça, filha minha, peça, 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 peça o que tu queres. Eu vejo uma luz muito grande no teu ventre, pastor ali. Uma luz muito forte no teu ventre. E o Senhor diz: filha, filha, permaneça no lugar. Há uma forja poderosa, há uma glória de Deus, há armamentos novos que o Senhor está conduzindo para você. Há vestes novas, o Senhor está colocando você vestes novas sobre ti. Vestes de honra, vestes de dignidade, vestes de fortaleza, vestes de sabedoria, pastora. Ele confunde, ele confunde, ele confunde, ele confunde as pessoas. Uma mulher tão jovem, ele diz: é minha escolhida, filha, porque deste resposta ao que eu te pedi, deste resposta às renúncias que eu pedi. Senhor, guarda a tua vida, ele guarda a tua casa, ele guarda os filhos. Tudo que se relaciona com a tua vida está nas mãos dele. Ninguém toca, diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Para Deus entregar coisas maiores e melhores, ele primeiro precisa trabalhar. E ele quer entregar
agradecer ao Senhor, aplauda Ele. Abrace a irmã que está do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Olha isso, que bom que você está aqui. eu cheguei aqui, uma irmã da igreja veio falar comigo. E ela falou assim: pastor, eu queria te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar de tudo isso. E quando o Senhor colocou, no meu coração, eu ia muito lá no sul, participar dos eventos, com as irmãs lá, e muitas irmãs da igreja falando assim: pastora, me leva, mas às vezes não tinham condição de ir. Eu falei: Senhor, me permite um dia trazer essas mulheres aqui para que as minhas irmãs lá da igreja também possam receber. E hoje, pastora Silvia, quando você falou assim: pede que eu vou te dar, eu estava ali pedindo ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu ainda não tenho talvez condição como igreja de abençoar, com todas as inscrições, mas eu te peço que no próximo ano o Senhor provê todas as coisas, de modo que a gente possa abrir a porta e quem quiser vir receber, vai poder vir receber. Eu estava conversando com a irmã Laiana, de outro ministério que as irmãs já conhecem. Ela virou para mim e falou assim: Aline, o evento que eu fiz esse ano custou R$150 mil, eu não tinha R$1. Aquilo que Deus colocar no seu coração, Ele vai fazer. Eu estava conversando com a Bia ali atrás. Eu falei assim: Bia, sabe qual que é meu sonho? O meu sonho é reunir, não placa, mas todas as igrejas da cidade, as mulheres juntas, reunidas num só clamor,
buscando como igreja forte, unida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina a força de um exército de mulheres unidas, não de nós, não da minha igreja, não precisa ser daqui não, eu falei com ela, eu falei, a igreja de Cristo não é a minha placa, não é a nossa placa, é a placa do reino. Eu falei, imagina o que essas mulheres unidas podem fazer. E eu pedi ao Senhor aqui, eu falei, Senhor, no próximo ano eu quero aumentar ainda mais a mesa. E o Senhor provê todos os recursos para que mais irmãs possam receber daquilo que nós estamos recebendo nesses dias. Em nome de Jesus, vocês vão me ajudar em oração? Amém? Vão me ajudar em oração? Amém? Papai pediu para eu falar, meu filho, eu pedi. Amém? Amém? Deixa eu te contar um testemunho. Então, quando eu operei minha vista na sexta-feira, domingo eu estava no louvor, eu vim de óculos escuros, pastor. Eu ministrei de óculos escuros assim mesmo. Amém? E até o Ricardo brigou comigo, meu irmão, você vai subir de óculos escuros? Eu falei assim, eu vou, eu estou indo louvar a Deus, eu estou indo adorar Ele, eu vou. E amém, louvado seja o Senhor por isso. Amém.